Pessoal, uma boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui reunidos, né? Mais uma vez, a gente, como a Dani falou, passamos aí, acho que mais de um ano, não foi, Dani? Se reunindo aos sábados, né? Em alguns encontros, em duas séries, na realidade, né? De estudos mais voltados para a área, três séries, não foi? Três séries de estudos mais voltados, foi que a gente fez, exatamente, lembrei agora. Mais voltados para a parte teológica, né? E é até engraçado porque eu mesmo não tenho formação nenhuma na área teológica, a minha formação em teologia é da vida mesmo, da prática, né? Minha formação é toda na área da saúde, como a Dani falou, nós somos irmãos, né? Eu sou casado com a Nara, tenho dois filhos, para quem não me conhece, né? Eu vou apresentar um pouco, tenho dois filhos, o Joaquim e o Benjamin, e atualmente, né, sou médico residente na área de radiologia. Estou finalizando a minha residência, que é a nossa especialização médica, né, na área de radiologia, que é a parte de diagnóstico por imagem. Mas já era, né, por um tempo, atuei na área de ultrassonografia e também como médico de serviço de semi-intensiva, né? Não sei se a maioria é da região de Quixadá, mas eu trabalhei um tempo até considerável, né? 3 anos lá no Hospital Regional do Sertão Central, numa semi-intensiva. E, então, há um tempo, eu já venho aí na área de saúde, né? E a Dani, quando planejou essa nova série, né? A gente, na realidade, já vem pensando nisso há um bom tempo, né, Dani? Em colocar em prática essa série mais voltada para a saúde, porque é algo que a Dani, né, quem conhece ela de perto, sabe que ela é dessa área, por formação e também por prática, né? E a gente sabe que esse assunto da saúde é algo que as pessoas têm um desejo muito grande de conhecer e se aprofundar mais, né? Porque impacta a nossa vida assim de forma direta, né? E a gente tem percebido que, principalmente nos últimos anos, né, trazendo aí mais ou menos nos últimos 5 anos, a, a busca, né, por saúde, né, por bem-estar, tem sido, assim, talvez um dos assuntos mais trabalhados, vamos dizer assim. Todos nós passamos aí pelo período da pandemia e não foi um período fácil, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas de trabalho, em todas as áreas da sociedade, nós passamos por alguns anos difíceis ali na época da pandemia. E uma coisa que chamou, pelo menos, a minha atenção e chamou a atenção também de muitos estudiosos na área da saúde, foi o quanto a pandemia impactou, né, no estilo de vida das pessoas, né? O Adel está aqui com a gente já se conhece, né? Já é irmão, nem amigo, né? Irmão há muitos anos, né, Adel? Já há quase 15 anos. E nós sempre tivemos essa característica, né, de querer praticar uma atividade física, estar ali em movimento. E na época da pandemia, todas as pessoas que tinham essa rotina, né, como nós tivemos, se sentiram também privadas, né, devido às restrições que aconteceram ali no período da pandemia, né? Tanto que na época surgiu essa história de lives, isso que a gente está fazendo hoje, surgiu na época ali da pandemia com uma força muito grande, e existia live para tudo na época, né? Inclusive live para atividade física. Eu lembro demais de muitas lives que eram pessoas se exercitando em casa, e a live basicamente era só para dar força um ao outro, né? Ficava alguém ali mais experiente fazendo as atividades, orientando, e o pessoal também em casa seguindo aquilo. O que eu estou querendo dizer? A pandemia mostrou para nós, né, que quando a gente é privado de alguma coisa, a gente sente falta, né? E uma das coisas em que nós fomos privados na época foi da saúde. Foi a principal coisa, né? O medo que nós tínhamos da doença,
medo que nós tínhamos das complicações da doença, e tudo aquilo, em algumas pessoas, em boa parte da população, trouxe um alerta, né? Que a nossa liberdade, quando nós somos privados de algo, a gente começa a dar valor àquilo. E a saúde é algo nesse sentido também. E a partir ali daquele período da pandemia, muitos estudos foram desenvolvidos, né? Mostrando os impactos da, da, da pandemia, né? E os impactos do isolamento também na saúde das pessoas. E algo que nasceu, né, dentro ali do período da pandemia foi uma nova área da medicina, uma nova entre aspas, né? Que foi a medicina do estilo de vida, né? Surgiu ali dentro daquele contexto pandêmico, né? Hoje em dia, esse movimento da medicina do estilo de vida tem ganhado bastante força. Já existem algumas organizações internacionais, principalmente americanas, com muita força nessa área. E aqui no Brasil também nós já temos grupos, né, formando pós-graduações, até desenvolvendo aí programas de residência médica na área da medicina do estilo de vida, que nada mais é do que uma medicina preventiva, que deveria ser a nossa medicina, né? A medicina hoje, atualmente, a medicina moderna, é uma medicina muito pautada no tratamento, né? Curativa, pautada realmente em tratar doenças. E a medicina do estilo de vida vem buscando, na realidade, algo que já era inerente da própria medicina, mas que foi esquecido, né? Que é a parte preventiva. E o objetivo que nós temos, né, com esses encontros, nesses próximos 8 encontros, é trabalhar exatamente essa questão, né? De a gente se conhecer melhor, conhecer um pouco mais do nosso corpo e tentar buscar meios, né, de meios acessíveis, na realidade, né, claro, que possam prevenir doenças. E que, prevenindo doenças, nós tenhamos aí uma vida, um bem-estar melhor, né? E quem tiver interesse, pesquise um pouco sobre esse assunto aí da medicina do estilo de vida, vocês vão ver que é bem interessante. Isso é importante porque vocês terem uma noção, cerca aí de 70% das causas, né, de morte no mundo, morte e incapacidade, né? A pessoa fica incapacitada ali de trabalhar, de fazer suas atividades básicas. 70% das causas de mortes e incapacidade estão relacionadas a doenças crônicas, né, não transmissíveis. O que é isso? É diabetes, hipertensão, né, AVC, infarto. Esse tipo de doença a gente chama de doença crônica não transmissível. É aquela doença que ninguém passa para o outro, né? Não é uma bactéria, não é um vírus que causa. São os nossos, né? Ou é o nosso estilo de vida que determina grandemente esse tipo de doença, né? Lógico, existem os fatores genéticos, né? As predisposições, as questões epigenéticas também, mas a maior parte, né, da culpa desse tipo de doença, como eu já falei, pressão alta, diabetes, está relacionada aos nossos hábitos, né? Aos nossos hábitos não saudáveis, no caso, né? Então, o objetivo nesses próximos encontros, né, nessas próximas semanas, é a gente trabalhar temas fáceis, né? Temas que possam ir diretamente, né, de encontro a essas questões, né? Para que você possa colocar em prática na sua vida pequenas mudanças, pequenos hábitos simples, né, disponíveis para todos, e que, de forma, né, como consequência, a gente possa ter uma vida mais saudável. Quem sabe, né, evitar aqueles que não têm, evitar de desenvolver esse tipo de doença. E aqueles que têm, né, possam ter um controle mais adequado, possam viver de uma forma mais tranquila, né, com relação a convivendo com essas doenças, né? Então, nesses próximos encontros, a gente vai trabalhar isso, né?
dentro da medicina do estilo de vida, a gente tem alguns pilares. Pilares esses que nós vamos abordar um por um e até trazendo outros, né? Outros pilares que vão nos ajudar. A gente gosta eu particularmente, né, gosto de falar desses pilares como sendo os 8 remédios naturais, né? 8 remédios naturais. Remédios esses que foram, que estão na realidade, assim, acessíveis para nós. Nós vamos trabalhar um por um, né? A Dani já tem aí até o cronograma, né, Dani? Se você quiser, Dani, pode ir participando aqui junto comigo para a gente conversando, não ficar só um monólogo meu. Mas nas próximas semanas a gente vai trabalhar esses 8 remédios naturais, né? A gente vai ver que dentro do nosso contexto, dentro do local onde nós vivemos, né, ao nosso redor, a gente consegue, de forma simples, trazer, né, mudanças, pequenas mudanças que vão trazer saúde para nós. Por exemplo, a gente vai falar nos próximos encontros sobre a importância da água, né? Não vou adiantar, mas a gente já sabe, né, o quanto a água é importante para nós. Nós vamos falar sobre nutrição, que é um desses 8 remédios naturais. A água, como eu já disse, a importância da atividade física como sendo um desses pilares, né? A questão da luz solar, contato com a natureza, a exposição ao sol, né? A exposição ao ar puro, né? Viver em locais, ou pelo menos se expor durante momentos, durante o dia, ao ar puro, sair daquela sala, né, fechada, de ar-condicionado e tal, se expor um pouco ao ar puro do campo, né, da roça, do sertão, como a gente costuma dizer, né, se expor a esses ambientes, né, respirando um ar agradável, se expondo ao sol. Tudo isso faz parte, né, desses 8 remédios naturais que nós vamos trabalhar um por um no decorrer aí dos nossos próximos encontros. A questão do descanso, né, o descanso que é algo que vai totalmente de encontro com o mundo pós-moderno, né, que nós vivemos. Um mundo onde é só correria, onde a gente não para. Eu mesmo hoje, atualmente, né, no momento que eu estou vivendo, devido à residência, estar morando muito longe da minha realidade, né, a necessidade de subsistência que todos nós vivemos, eu mesmo hoje preciso me controlar muito com relação à questão do descanso, né, porque o trabalho ele nos suga muito. Hoje eu brinco que eu tenho quase 4, 5 turnos de trabalho diferente durante o dia. Então, eu preciso me controlar. E cada um de nós também, se a gente for parar para pensar, a gente tem vivido, né, uma rotina incessante, né, uma rotina extremamente desgastante de trabalho, né? E um trabalho esse que não é só você estar ali, quem, por exemplo, trabalha numa farmácia, não é só estar no balcão, quem trabalha no comércio não é só estar ali na frente do seu comércio. É um trabalho, é uma rotina que da hora que você acorda, já tem mensagem no celular para você responder, tem cliente lhe procurando, tem isso, aquilo, outro, rotina dos filhos, rotina do marido, rotina da esposa, tudo aquilo ali vai enchendo o nosso dia. E quando a gente vê, termina o dia totalmente exausto, às vezes sem conseguir nem mesmo dormir direito. Então, a gente, nesses próximos dias, a gente vai trabalhar a importância, né, a importância do descanso. E outra coisa relacionada a isso, que também faz parte desses 8 remédios, é a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio em tudo que a gente faz. Existe uma palavrinha que não é tão conhecida, mas nós vamos abordar ela aí nos próximos encontros, que é temperança. Temperança se a gente fosse traduzir, é como se fosse um autocontrole, um domínio próprio, né? Um equilíbrio. Temperança é isso. Em que área? Em todas as áreas, né? A gente tem aquele ditado, né, que diz que tudo demais faz mal, tudo em excesso faz mal. Isso é realmente uma realidade. Até aquilo que é muito bom, se for em excesso, faz mal. A gente precisa encontrar um equilíbrio. E nesses próximos encontros, a gente vai trabalhar essa questão também do equilíbrio.
E um último ponto desses 8 remédios naturais que nós falamos, né, que aí foi a nutrição, o exercício físico, né, o ar puro, a luz solar, né, o descanso, a temperança, mas existe um outro ponto que é muito importante que a gente às vezes deixa de lado, que é a espiritualidade. Né? A espiritualidade que a gente poderia também trocar em outras palavras, né? A confiança em Deus, né? Mas de uma forma mais geral, a espiritualidade é algo extremamente importante. Existem hoje em dia trabalhos e mais trabalhos mostrando a importância da espiritualidade na saúde das pessoas. Para vocês terem uma noção, desde 1984, ou seja, há 30 não, estou fazendo as contas erradas, há 41 anos, né? Há 41 anos, a Organização Mundial da Saúde já inseriu, né, dentro das suas diretrizes de orientação para bem-estar e saúde física e mental, a importância da espiritualidade. E de lá para cá, nesses mais de 40 anos, nós temos aí uma infinidade de trabalhos científicos, artigos científicos mostrando o quanto é importante para a cura, né, e para o restabelecimento da saúde a espiritualidade. E a gente vê aí inúmeros casos, não só na parte acadêmica, mas casos pessoais, né, de pessoas que, ao se apegarem com algo espiritual, né, com o divino, né, ou com alguma crença religiosa, elas conseguem, né, passar melhor pelas doenças, né? Algumas até têm cura, né, de forma mais rápida, vamos dizer assim. E eu lembro bastante na época que eu trabalhava no setor de semi-intensiva lá no Hospital Regional, eu trabalhei nesse setor bem na época da pandemia, e era muito interessante a diferença que existia, né, na recuperação daqueles pacientes. Muitos daqueles pacientes que eu tratei eram pacientes que estavam no que a gente chamava de pós-Covid, né, na síndrome pós-Covid. Pessoas que já estavam curadas do vírus, né, do Covid, mas que estavam ali sofrendo agora com as sequelas. Sequelas, assim, de, às vezes, 2, 3 meses internadas em UTI, entubadas, procedimentos cirúrgicos, das mais diversas formas que vocês possam imaginar, estavam curadas daquela parte mais crítica, mas agora estavam ali no nosso setor sendo tratadas para reabilitar, né? E também para corrigir, ou quem sabe curar aqueles problemas que foram sendo desenvolvidos em consequência daquele longo período de internação. Pra vocês terem noção, eu lembro demais de pacientes que passaram 500 dias internados no hospital regional. 500 dias, vocês têm noção? Você passar mais de um ano e meio, praticamente um ano e meio internado, né? Como consequência aí desse tipo de situação, no caso, na época, Covid. E eu lembro de um caso de um paciente que é policial, ele está vivo, está bem hoje. Inclusive, a gente até criou uma amizade na época. E esse policial, ele passou por tudo que você possa imaginar de sequela de Covid, né? Ele teve todas as complicações possíveis que o Covid podia ocasionar. Só não a morte, mas o resto ele teve. E ele chegou para nós, no nosso setor, depois de 2 meses e meio internado na UTI. Ele era um homem, na realidade, um homem grande, forte. Eu acho que antes do internamento ele devia pesar ali na casa dos 120 quilos. E chegou para nós, no nosso setor, pesando 55 quilos. Né? Totalmente destruído, né, por todo aquele período de doença. E eu estou trazendo a história dele exatamente pela questão da recuperação. Ele era alguém que, a princípio, né, antes, ele até comentando para mim, confessando para mim assim, em conversa, a princípio, antes da doença, a relação com Deus, né, a relação com o espiritual, a relação com o divino, era muito limitada, né? Era meio aquela relação
tipo de obrigação. Ah, se eu vou para a missa, vou por obrigação. Se eu vou para o culto, eu vou porque tenho que ir, é um encontro social e tal. E ele percebeu que a vida dele ficou por um fio, né? E aí ele se tocou que se ele ainda estava vivo, é porque provavelmente Deus tinha um propósito na vida dele. E aí, no período de recuperação em que ele esteve com a gente, consciente, né? Ele conversava com a gente, não buscando saber, ele vinha para mim, ele sabia que eu tinha uma religião, que eu era religioso, e ele me chamava não para saber como é que estava o estado de saúde dele, ele me chamava para a gente conversar sobre religião, ele me chamava para a gente ler a Bíblia. E assim foram, aqueles meses que ele passou com a gente, eu dava plantão uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, e era um momento, eu passava por todos os pacientes, tinha no nosso setor ali, tinham 14 pacientes internados, e aí eu passava por todos os pacientes e deixava ele por último, né? Porque eu sabia que quando eu chegasse nele para avaliar ele, para conversar com ele naquele dia, eu ia ter que ter mais tempo, né? E aí, o tempo, vamos dizer que eu levasse 20, 25 minutos em um paciente, com ele era bem mais tempo, às vezes era mais de uma hora. Eu precisava pedir licença a ele para eu poder fazer as outras atividades, porque ele tinha aquele desejo. E a gente via que aquele ânimo, aquele desejo que ele tinha de, de conhecer mais, né, sobre o divino, falar mais de Deus, aprender mais sobre aquilo, estava animando ele. E aquilo estava trazendo confiança na recuperação dele. Então, para vocês terem noção, para encurtar um pouco a história dele, ele chegou, como eu falei, no nosso setor com 55 quilos, totalmente acamado, com paralisia devido à desnutrição, devido ao pós-Covid, à síndrome pós-Covid, que ela causava essa paralisia. E ele saiu, né, do nosso setor já pesando quase, vamos dizer que ele tenha ganho ali uns 15 quilos, mais ou menos, no período do internamento, já dando os primeiros passos dele, né, e praticamente recuperado, né. E o olhar, o brilho que ele tinha no olho dele era, assim, algo fantástico. Você via alguém que estava ali, saindo daquele local como se ele estivesse, na realidade, sabendo, na realidade, que ele tinha recebido uma nova oportunidade de vida. E ele saiu dali com aquele objetivo, né, de vida, de viver uma vida mais próxima de Deus, porque ele percebeu que foi Deus que trabalhou na vida dele e que o curou, né, e que o manteve vivo. Né? E hoje, eu conversando com ele, nos contatos que eu tenho, é uma pessoa totalmente diferente do que ele falava que era antes. Né? Então, a questão da espiritualidade na vida desse paciente e de tantas outras tem um poder assim, gigantesco. Como eu falei, existe aí uma infinidade, né, de estudos mostrando o quanto a espiritualidade é importante na recuperação da saúde. Hoje nós vivemos, para vocês terem uma noção, uma nova pandemia, né? Uma pandemia de doenças mentais, né? Quando eu falo de doenças mentais, eu estou me referindo aqui a situações como ansiedade, depressão, pânico, né? Tudo isso tem se tornado algo extremamente comum. Se você conversa com alguém aí mais antigo, de uma geração ou duas atrás, né? E você fala de depressão, essas pessoas vão dizer, não, depressão é frescura, é coisa que a pessoa inventa, botou na cabeça. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Depressão, ansiedade, o medo, a tristeza, a angústia, tudo isso é algo que faz parte da nossa realidade. E durante essas próximas semanas, eu acho que a gente vai trabalhar bem também esse assunto, né, Dani? Como esses pontos, né,
Que legal, que legal, bom saber. Espero que esteja tudo bem. Tá certo. Depois a gente... Tá certo. Então é isso, a questão da saúde mental que nós vamos trabalhar também é algo que nós vamos dar subsídios, né? Nos próximos encontros a gente vai dar subsídios para que a gente possa conseguir lidar. Não sei se é o seu caso, se você está sofrendo depressão, se você está sofrendo de ansiedade, é, ou convive com alguém nessas condições. Eu acho muito difícil hoje em dia, acho muito difícil alguém que não convive com isso, ou pessoalmente, ou tem alguém muito próximo que está passando por algum tipo de transtorno mental. Quando eu falo transtorno mental, é nesse aspecto, né? Da depressão, da tristeza, da ansiedade, dos transtornos de ansiedade. Então, é muito difícil alguém que não esteja convivendo com isso, pessoalmente ou através de alguém. E nós devemos, né, aqueles que buscam, né, ter uma qualidade de vida melhor, a gente precisa saber como encarar isso. E também entender se existem meios para a gente poder trabalhar isso de forma mais tranquila. Eu não estou dizendo que a gente vai ensinar aqui você a não precisar de medicação ou abandonar a medicação. Não é isso. Né? Em nenhum aspecto a gente vai estar falando aqui de que existe um remédio natural que vai tirar você da metformina para você nunca mais vai ter que tomar metformina para diabetes. Não é isso. Ou você vai ter que deixar, ou você vai abandonar o medicamento ansiolítico que você toma. Não é isso. Os 8 remédios naturais que a gente vai abordar aqui, eles vão mostrar para nós que é possível ter uma vida com mais qualidade de vida, né, ter um bem-estar maior, né, ter saúde sem depender, né, é, totalmente dos métodos, vamos dizer assim, da medicina tradicional, certo? A gente vai trabalhar a forma preventiva. Como é que eu posso usar isso, né? Coisas naturais, aquilo que Deus nos deu através da natureza, que é tudo isso que a gente falou, né? A nutrição, o ar puro, a água. Como é que eu posso usar isso para eu ter saúde? Como é que eu posso usar isso para eu prevenir de desenvolver algum outro problema? Né? Como é que a confiança em Deus, como é que a temperança, o domínio próprio, o equilíbrio vão me ajudar a não desenvolver ansiedade ou a controlar a minha ansiedade. Então, tudo isso nós vamos trabalhar nesses próximos encontros. Né? E, se possível, viu, Dani, quando a gente puder, vai mandando no grupo, né, links, né, de materiais, de artigos científicos. Existe muita coisa. Quem gostar dessa parte, né, de literatura científica, se quiser, a gente vai passando é, esses materiais para que a gente possa ir trocando figurinhas, como a Dani falou, né, compartilhando, quem sabe, vídeos, palestras sobre esse assunto, para que a gente possa se desenvolver nesse conhecimento, tá certo? Então, assim, o objetivo, sim,
Então, isso que a Dani está falando é extremamente importante. O que nós vamos fazer após entender, né, após a gente ter todo esse embasamento nas nossas palestras, a gente tentar colocar em prática esse conhecimento, né, através dessa jornada, né, de 21 dias. Jornada essa que nós vamos nos ajudar, vamos acompanhar um ao outro, né, nesse período, com profissionais, né, profissionais da área, mas sempre deixando claro, a gente não vai mudar seus medicamentos, a gente não vai interferir nada disso. A gente vai trabalhar juntos para inserir um estilo de vida saudável na sua vida, né? Inserir uma rotina saudável na sua vida. Então, se você tem esse desejo, se você tem alguém na sua família que você imagina ou sabe que essa pessoa precisa mudar, né, precisa ter saúde, está passando por problema de diabetes, de pressão alta, não está conseguindo perder peso porque está num grau avançado de obesidade, está com depressão, está com ansiedade, com esse tipo, né, de doenças nesse sentido, vai compartilhando com essa pessoa, vai jogando essas informações. Olha, vamos se cuidar nesse sentido, vamos trabalhar isso, né? E as informações que nós vamos adquirindo, que nós vamos compartilhando nesses próximos 8 encontros, elas vão te dando embasamento, subsídio para que você possa, ao final desse período, a gente ter uma base sólida para que a gente possa colocar em prática na nossa vida e, quem sabe, na vida de alguém próximo, essa mudança, né? Essa mudança de estilo, essa mudança de mentalidade, essa mudança de foco. Nós, seres humanos, diferente do que alguns possam achar e do que muitas vezes é até ensinado por aí, nós somos um ser, né? O ser humano é um ser integral. Ele é indivisível, no sentido espiritual, mental e físico. Nós somos uma coisa só. Quem é cristão e crê na Bíblia sabe, né, que a Bíblia ensina isso, que Deus, quando criou o ser humano, ele criou o homem e a mulher, ou criou o homem, na realidade, do pó da terra e soprou o fôlego de vida naquele objeto inanimado. E só a partir daquele momento é que o homem passou a ser uma alma vivente. Esse é o termo que a Bíblia usa, um ser vivo, né? O que isso quer dizer? É que não existe vida quando o espírito, que é o que vem de Deus, e o corpo estão separados. Então, se eu quero ter vida de qualidade, o meu espírito precisa estar saudável, a minha vida espiritual precisa estar saudável, a minha mente precisa estar saudável e o meu corpo precisa estar saudável. Quando o meu corpo adoece, a minha mente adoece. O meu espírito também, às vezes, enfraquece. Quando a minha mente adoece, o corpo também adoece. Quando o meu espiritual desanda, o meu corpo também desanda, a minha mente desanda. Por quê? Porque são uma coisa só. Não existe essa separação. A gente corre muito, às vezes acaba insistindo nesse erro de achar que minha vida, meus relacionamentos estão ok, mas a minha vida profissional tá péssima. E acha que uma coisa não influencia a outra. Ou a gente acha assim que minha mente tá horrível. Mas isso não vai influenciar no meu relacionamento, ou não vai influenciar na minha saúde física. Vai. Nós somos uma estrutura indivisível. E nós vamos perceber nesses próximos encontros a importância disso. O quanto é importante entender que nós somos algo indivisível, um ser único, completo. O termo que é usado por aí é holístico, ou seja, completo. A dimensão holística das coisas. O que é isso? É quando a gente percebe que nós somos um ser que tem um relacionamento espiritual, nós temos a esfera mental e também temos a esfera física, e que precisamos cuidar de cada uma delas com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Então, nesses próximos encontros, nós vamos trabalhar todos esses temas, né? E a gente espera, como a Dani falou,
que você participe. Não só estando presente, mas também convidando outras pessoas para se fazerem presente. E também, quem sabe, né, se você tiver dúvidas e participando conosco, né? Trazendo suas dúvidas, trazendo seus questionamentos, suas experiências. Seria muito legal se você pudesse compartilhar conosco as experiências que ou você já viveu ou que tem vivido a partir do momento desses encontros, né? Que a gente vai tentar deixar sempre ao final de cada encontro alguma coisa prática para você fazer durante a semana que tenha relação com aquilo que a gente estudou. Por exemplo, a gente estudou, semana que vem a gente vai estudar sobre o ar puro, né? Então, a gente vai dar dicas de como você pode instituir, né, o ar puro na sua vida. Dicas ali práticas. Então, você pode trazer suas experiências no decorrer da semana, né, de como foi aquilo, como você se sentiu. Compartilha com a gente, passa para a gente através do grupo, para a gente também colocar ali na roda, né, e conversar sobre essas experiências que a gente vai tendo durante esse período. Vai lá, Dani. Então, eu acredito que vai ser uma experiência assim fantástica, né? Para você que está aqui com a gente e tiver o desejo de ter uma vida mais saudável, saudável em todos os aspectos que a gente está falando, o espiritual, o mental e o físico. Você quer ter uma vida completa, uma vida saudável de forma completa, participa com a gente nesses próximos 2 meses, né? Nesses próximos 2 meses de encontro e do nosso desafio ao final de 21 dias. Vai ser, eu já posso dizer que vai ser um desafio, mas vai ser um desafio que ao final, é aquele tipo de desafio que ao final todos vão ganhar. Todos vão ganhar, porque vai ser fantástico. Coloca na sua cabeça que os próximos 3 meses, os próximos 3 meses vão mudar a sua vida. Se você estiver disposto, se você estiver desejando ter qualidade de vida, fica com a gente nos próximos 3 meses, né? Mas, primeiramente, nesses próximos 8 encontros, aprendendo sobre um estilo de vida saudável, aprendendo sobre essas 8 dicas, sobre esses 8 segredos, né? Que Deus nos revelou para nós termos saúde, saúde espiritual, saúde física e saúde mental, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê, né, primeiramente, esse desejo de mudar, fazer uma mudança verdadeira na sua vida, tá certo? Para que você possa se sentir bem, né? Mesmo num mundo como esse que nós vivemos, que a gente possa ainda ter momentos bons, né? Que momentos bons são formados basicamente disso, né? Momentos que a gente passa com a nossa família, momentos que a gente passa se alimentando bem, momentos que a gente passa lendo, quem sabe, um bom livro. Então, tudo isso faz parte, né? Traz qualidade de vida. E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês nesses próximos encontros, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Dani, se quiser encerrar, fica à vontade aí para passar mais alguma informação para o pessoal, tá bom?
Perfeitamente. Vocês vão ver que durante todo esse período ninguém vai cobrar nada de vocês, né? Diferente do que acontece por aí, né? Que se cobra por um e-book, que se cobra por curso, não. O objetivo aqui é que mais e mais pessoas, né, tenham vida e, como a Bíblia diz, e vida em abundância. Esse é o nosso objetivo, né? É espalhar essa mensagem. Então, se você tem esse desejo, participa com a gente. Você só vai estar ganhando, você não vai perder nada em estar aqui com a gente. Posso sim. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com cada um de nós. E te pedimos, Pai, que esteja conosco nesses próximos encontros. Cuida, Senhor, da vida de cada um dos que estão aqui, bem como também de seus familiares. Nós sabemos que o Senhor se preocupa com cada aspecto de nossa vida e te agradecemos, Senhor, por isso. Nos ajuda nas nossas lutas, nos ajuda também a resolver, né, esses problemas de saúde física, mental e também espiritual. Que o Senhor tome cada um de nós em seus braços e nos conduza, Senhor, para uma vida melhor ao teu lado. É isso, Senhor, que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Até o próximo encontro.